o tempo. Tá, então pode começar? Ok. Então, bom dia a todos, meu nome é Natane e hoje eu vou estar apresentando o tema de tecido cartilaginoso para a prova didática referente ao concurso de professor substituto. Então, vou começar falando e dando uma breve definição sobre o que é o tecido cartilaginoso. Esse tecido ele é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida. E para quem não se lembra, o tecido conjuntivo ele é caracterizado por apresentar células bastante diversificadas, tanto em origem como em função. E essas células, elas encontram-se dispersas em uma abundante matriz celular, cuja composição também é variável. Mais para frente eu estaria abordando melhor essa matriz e a sua composição. Agora eu vou me atentar à definição desse tipo de tecido, que, como eu falei, é um tecido conjuntivo de consistência rígida. As suas principais funções são as de suporte dos tecidos moles, revestimento de superfícies articulares e em que se absorve os choques, e esse tecido também facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Além disso, a cartilagem ela é essencial para a formação e o crescimento dos ossos longos na vida intrauterina e depois também do nascimento. Então, aqui tem uma imagem da cartilagem, responsável principalmente por facilitar o movimento, e aqui de uma cartilagem da vértebra, que é importante na absorção dos choques. As principais células desse tecido são chamadas de condrócitos, e existem também os condroblastos. Os condrócitos, mostrados aqui nessa imagem, por essas células mais arredondadas, eles são células maduras que possuem diminuição da sua atividade metabólica e eles vão ser responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem na qual eles se encontram. E esses condrócitos, eles vão estar presentes dentro de cavidades da matriz que se chamam lacunas. O outro tipo celular que eu mencionei seriam os condroblastos. Os condroblastos estão presentes aqui também nessa imagem. São essas células mais alongadas, identificadas aqui como condroblastos, e eles são as células mais jovens com uma alta capacidade de síntese dos elementos da matriz. Posteriormente, esses condroblastos vão se diferenciar nos condrócitos, transformando-se nessas células mais maduras presentes no tecido cartilaginoso. As funções desse tecido cartilaginoso dependem principalmente da estrutura da matriz, que, como eu falei anteriormente, é o principal componente do tecido conjuntivo. E nesse tecido cartilaginoso, a matriz ela é constituída principalmente pelo colágeno. Esse colágeno ele é uma proteína de importância fundamental na constituição da matriz extracelular do tecido conjuntivo, sendo responsável por grande parte das suas propriedades físicas. Então, o tecido cartilaginoso ele pode conter apenas o colágeno ou o colágeno em associação com a elastina, e também com a presença de macromoléculas, que são os proteoglicanos, que seriam proteínas mais glicosaminoglicanos, presença também de ácido hialurônico e diversas outras glicoproteínas. Como o colágeno e a elastina eles são flexíveis e dão essa flexibilidade à cartilagem, principalmente como a gente pode observar na orelha e também no nariz, a consistência firme dessas cartilagens ela vai se devir principalmente às ligações eletrostáticas entre os glicosaminoglicanos sulfatados e o colágeno, e também a grande quantidade de moléculas de água presa a esses glicosaminoglicanos, que seria a água de solvatação. Essa solvatação ela é um mecanismo de dissolução em que os íons negativos e positivos vão ficar envoltos por moléculas de solvente. E esse fenômeno acontece quando um composto iônico ou polar vai ser dissolvido num composto também polar, sem que haja a formação de uma nova substância. E é isso que vai conferir essa turgidez à matriz, levando a uma melhor resistência.
Um outro fator importante desse tipo de tecido é que o tecido cartilaginoso não contém vasos sanguíneos, então ele vai ser nutrido pelos capilares do conjuntivo que envolvem as cartilagens, que é chamado de pericôndrio e que também está representado aqui nessa imagem. Então, o pericôndrio ele é uma bainha conjuntiva que continua gradualmente com a cartilagem, então não se tem uma divisão aqui funcional, ele vai continuar com essa cartilagem, e é ele que contém os nervos e os vasos sanguíneos e linfáticos. É importante ressaltar que as cartilagens que revestem a superfície dos ossos nas articulações móveis, elas não vão ter o pericôndrio e vão receber nutrientes principalmente do líquido sinovial das cavidades articulares, que é um líquido transparente e viscoso presente nessas cartilagens. Em alguns casos, alguns vasos sanguíneos podem até atravessar as cartilagens, mas eles estão indo nutrir outros tecidos. Então, como eu falei, o pericôndrio vai ser aqui a principal fonte de nutrição para essas células, para os condrócitos, e além também de não conter os vasos sanguíneos, no caso das cartilagens, elas também não vão conter os nervos e também vasos linfáticos. Então, muitas vezes as pessoas podem confundir quando coloca um piercing e sangra e sente dor e acha que é devido à cartilagem, mas isso não acontece. Essa dor e esse sangramento ocorrem principalmente porque essa cartilagem está envolvida pelo pericôndrio, que é inervado e também possui esses vasos sanguíneos. Então, conforme as diversas necessidades funcionais do organismo, as cartilagens elas vão se diferenciar em 3 tipos. O primeiro tipo é a cartilagem hialina. Essa cartilagem é a mais comum e a sua matriz contém delicadas fibrilas construídas principalmente do colágeno do tipo 2. Essa cartilagem ela está representada aqui pela figura A, onde é possível observar aqui o pericôndrio nas suas extremidades. E aqui no meio seriam a presença dos condrócitos. O segundo tipo de cartilagem é a cartilagem elástica, que contém poucas fibras de colágeno, tipo 2, e abundantes fibras elásticas, que correspondem aqui a essa figura B, e essas fibrilas elásticas, elas estão dispostas em diversas direções, não tendo uma orientação específica. O terceiro e último tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa, que vai apresentar uma matriz constituída predominantemente por fibras de colágeno do tipo 1. Os condrócitos dessa matriz eles vão ser dispostos aqui em fileiras e ela é a mais resistente de todas as cartilagens. Mais para frente eu vou estar abordando detalhadamente cada tipo dessas cartilagens, e agora eu vou começar falando um pouco da cartilagem hialina. Então, essa cartilagem é o tipo mais frequente encontrado no corpo humano e por isso ele é o mais estudado. A fresco, a cartilagem hialina ela é branca azulada e translúcida e ela é responsável por formar o primeiro esqueleto do embrião, que posteriormente vai ser substituído por um esqueleto ósseo. Além disso, entre a diáfise e a epífise dos ossos longos em crescimento, observa-se o disco epifisário, ou placa epifisária, como está exemplificado aqui nessa figura. E esse disco ele é composto de cartilagem hialina, então é um disco cartilaginoso, que não foi penetrado pelo osso em expansão e que será, então, responsável pelo crescimento longitudinal do osso. Então, assim, esse disco ele fica, como eu falei, entre a epífise e a diáfise, e o seu desaparecimento por ossificação determina, então, a parada do crescimento longitudinal dos ossos, que ocorre com aproximadamente 20 anos de idade, já sendo classificado como um osso adulto. Essa imagem aqui no canto, ela é uma fotomicrografia da cartilagem, corada com hematoxilina e eosina, onde é possível observar os condrócitos que estão localizados na lacuna dessa matriz. E tanto na parte superior quanto na parte inferior, é possível observar a presença do pericôndrio, corado aqui mais em rosa. No adulto, falando um pouco sobre a localização dessa cartilagem, no adulto a cartilagem hialina é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, como mostra aqui essa imagem, e essa cartilagem está exemplificada na cor azul, e também ela é encontrada na traqueia
aqui também representando nessa imagem, é encontrada na extremidade ventral das costelas e também recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos, que são ossos que possuem articulações com grande mobilidade. Essa cartilagem hialina, ela pode sofrer efeitos sobre hormônios e também sobre concentrações de vitaminas no organismo. Então, hormônios como a tiroxina, a testosterona e somatotrofina podem estimular o crescimento dessa cartilagem e também auxiliar na formação dessa matriz, enquanto a cortisona, hidrocortisona e estradiol, que são hormônios mais femininos, vão inibir o crescimento dessa cartilagem e também a formação da matriz. Em relação às vitaminas, uma baixa quantidade de vitamina A pode reduzir, por exemplo, a largura dos discos epifisários. Uma alta quantidade dessa vitamina pode acelerar a ossificação desses discos. Uma hipovitaminose, uma baixa quantidade de vitamina C, ela pode inibir a síntese da matriz e modificar a arquitetura desse disco epifisário e também leva ao escorbuto, que era bastante comum em embarcações, quando as pessoas não tinham um consumo adequado de vitamina C, então levava esse escorbuto, que seria inflamações nas gengivas e depois poderia levar até o óbito da pessoa. E a ausência de vitamina D, ela acaba levando a uma proliferação normal de condrócitos, mas a matriz ela não se torna verdadeiramente calcificada, resultando em raquitismo. Então, todos esses fatores contribuem para a saúde ou a não saúde dessa cartilagem, por isso é importante manter os níveis adequados e equilibrados de vitaminas e hormônios dentro do corpo. Entrando agora mais na parte estrutural e falando um pouco sobre a matriz dessa cartilagem, a cartilagem hialina ela é formada em 40% do seu peso seco por fibrilas de colágeno do tipo 2, que estão associadas a ácido hialurônico, proteoglicanos muito hidratados e também glicoproteínas. Nos preparados comuns, nas colorações de rotina, o colágeno ele não vai se distinguir muito porque ele está principalmente sob a forma de fibrilas de dimensões submicroscópicas e, além disso, essas fibrilas têm um índice de refração muito semelhante ao de macromoléculas que a envolvem, então esse colágeno não vai ser muito distinguido. Um outro componente muito importante presente nessa matriz é a glicoproteína estrutural chamada de condronectina. Essa condronectina é uma macromolécula com sítios de ligações para os condrócitos, também para fibras colágenas do tipo 2 e glicosaminoglicanos. Assim, essa condronectina vai participar da associação do arcabouço macromolecular da matriz junto com os condrócitos. Eu trouxe essa imagem aqui novamente para poder mostrar essas outras estruturas que estão aqui circundando essas células, os condrócitos, que são zonas estreitas, ricas em proteoglicanos e pobres em colágeno, sendo inapropriadamente chamadas de cápsulas ou matriz capsular, porque inicialmente se acreditavam que elas constituíssem uma parede envolvendo as células, mas no caso elas fazem parte aqui da matriz. Como eu falei um pouco sobre proteoglicanos, glicosaminoglicanos, eu achei importante trazer a estrutura desses proteoglicanos e como eles contribuem para formar esse arcabouço da matriz. Então, como eu falei, além do colágeno, essa matriz ela contém os glicosaminoglicanos combinados por covalências com proteínas, formando os proteoglicanos. Então, aqui, cada molécula de proteoglicano ela vai consistir em uma parte central proteica, que é chamada de cerne, que essa parte aqui, esse bastão em verde, e desse cerne vão irradiar numerosas moléculas não ramificadas, que estão exemplificadas em azul, que são os glicosaminoglicanos. E existem diversos tipos de glicosaminoglicanos, como condroitina 4-sulfato, condroitina 6-sulfato e também sulfato de queratina. Essas moléculas de proteoglicanos, trazendo aqui uma analogia, elas parecem escovas de limpar tubos de ensaio, em que você tem a proteína, né, o cerne proteico, que representa essa parte central, enquanto os glicosaminoglicanos vão representar os pelos dessa escova, e toda essa estrutura, então, forma o proteoglicano.
é possível que até 200 desses proteoglicanos possam estabelecer ligações não covalentes com uma única molécula de ácido hialurônico, como mostra aqui também essa figura. O ácido hialurônico, essa molécula em rosa, e ele está aqui ligado não covalentemente com essas moléculas de proteoglicanos. E o ácido hialurônico, ele é uma glicosamina não sulfatada e de alto peso molecular, que forma um agregado molecular muito grande, sendo muito importante para manter a rigidez da matriz cartilaginosa. E esses agregados de proteoglicanos, eles vão se ligar às fibrilas colágenas, formando, então, o arcabouço macromolecular da matriz. Além disso, o alto conteúdo de água de solvatação, que eu já citei aqui, essa água de solvatação das moléculas de glicosaminoglicanos vai atuar como um sistema de absorção de choques mecânicos ou também mola biomecânica de grande significado funcional, principalmente nas cartilagens articulares. Ainda nessa parte estrutural, vou falar agora um pouco sobre o pericôndrio. Então, como eu já mencionei, todas as cartilagens hialinas, exceto as cartilagens articulares, que seria um tecido que reveste as articulações do corpo, elas são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo, que é denso na sua maior parte, denominado pericôndrio, que está representado aqui nessas duas imagens. Aqui mais abaixo e esse pericôndrio mais lateral aqui, circundando a cartilagem aqui da traqueia. Além de ser uma fonte de novos condrócitos para o crescimento, o pericôndrio ele vai ser responsável pela nutrição, pela oxigenação e também pela eliminação de refugos metabólicos da cartilagem, porque neles estão localizados os vasos sanguíneos e linfáticos inexistentes no tecido cartilaginoso. Esse pericôndrio ele é formado por tecido conjuntivo muito rico em fibras de colágeno do tipo 1, na parte mais superficial, porém, gradativamente, ele é mais rico em células à medida que se aproxima da cartilagem. Morfologicamente, as células desse pericôndrio elas vão ser semelhantes aos fibroblastos, como mostrado aqui, e elas, mais próximo à cartilagem, podem facilmente multiplicar-se por mitose e originar condrócitos, caracterizando assim funcionalmente como condroblastos. Eu trouxe aqui, a título de curiosidade, um tipo de infecção que afeta esse pericôndrio, que seria a pericondrite. A pericondrite é uma infecção desse tecido que recobre principalmente a cartilagem da parte externa do ouvido, que é chamada de aurícula ou pavilhão auricular. Geralmente ele é ocasionado por lesões, queimaduras, picadas de inseto ou piercings também através da cartilagem, e o seu tratamento vai ser devido à gravidade desse tipo da infecção, que pode ser tratado com antibióticos, analgésicos, vai depender mesmo da gravidade da pericondrite, que eu trouxe aqui a título de curiosidade. Falando agora um pouco dos condrócitos, que são as principais células presentes nesse tipo de tecido, então na periferia da cartilagem hialina, os condrócitos eles vão apresentar uma forma mais alongada, como mostra aqui essa imagem do meio, com um eixo maior paralelo à superfície. Mais profundamente, nessa parte mais central, elas são mais arredondadas e aparecem em um grupo de até 8 células, que são chamadas de grupos isógenos, que é como eu mostrei nessa primeira figura aqui. O grupo isógeno ele é chamado assim porque suas células elas vão ser originadas de um único condroblasto, então vão ser chamadas de isógenos. As células e a matriz cartilaginosa elas vão sofrer retração durante o processo histológico e também elas vão se afastar da cápsula. Nos tecidos vivos e nos cortes preparados dos condrócitos, eles vão ocupar totalmente as lacunas, também como eu já havia mencionado, e essa superfície, né, ao microscópio óptico, a superfície dos condrócitos vão parecer regulares, porém aqui ao microscópio eletrônico, como mostra essa última imagem, os condrócitos vão apresentar reentrâncias e saliências maiores e mais frequentes quando eles são mais jovens. E essa disposição ela vai ser importante para poder aumentar a superfície dos condrócitos, facilitando as trocas com o meio extracelular, o que é importante para a nutrição dessas células que estão tão afastadas das correntes sanguíneas.
Então, como eu coloquei aqui em cima, esses condrócitos eles também são células secretoras de colágeno, principalmente do tipo 2, proteoglicanos e glicoproteínas, como a condronectina, então eles vão ser importantes para manter a matriz extracelular, e uma vez que essas cartilagens são desprovidas de capilares sanguíneos, a oxigenação dos condrócitos vai ser deficiente, vivendo, né, sobre baixas tensões de oxigênio. Então, sobre a respiração celular, esse tipo de cartilagem vai degradar a glicose, principalmente por mecanismo anaeróbio com formação de ácido lático como produto final. E os nutrientes transportados pelo sangue, eles vão atravessar o pericôndrio, que é essa estrutura aqui, que eu já mostrei também anteriormente, e eles vão penetrar a matriz da cartilagem e alcançar os condrócitos mais profundos. E os mecanismos dessa movimentação de moléculas eles vão ser principalmente a difusão através da água de solvatação das macromoléculas e também o bombeamento promovido pelas forças de compressão e descompressão exercidas sobre a cartilagem. E também uma característica importante é que a falta desses capilares sanguíneos vai limitar a espessura máxima das cartilagens, então elas não vão ser muito grossas, elas vão possuir uma espessura adequada que facilite esse movimento e a nutrição das suas células. A histogênese dos condrócitos, ela ocorre principalmente nas células mesenquimais. Então, no embrião, o esboço das cartilagens surgem no mesênquima. Então, aqui a figura A está representando essas células mesenquimais. E a primeira modificação observada consiste no arredondamento dessas células, mostrada aqui nessa figura B, que retraem seus prolongamentos e multiplicam-se rapidamente, formando aglomerados. Essas células assim formadas, elas têm um citoplasma muito basófilo e recebem o nome de condroblastos. Em seguida, aqui na figura C, inicia-se a síntese da matriz que afasta esses condroblastos uns dos outros e a diferenciação da cartilagem vai ocorrer do centro para a periferia, de modo que as células mais centrais já vão apresentar as características de condrócitos, enquanto as mais periféricas ainda são condroblastos típicos. Uma característica importante também é que o pericôndrio ele vai ser formado a partir do mesênquima superficial. Falando agora sobre o crescimento desses condrócitos, o crescimento, no caso da cartilagem, ela deve-se a dois processos. O primeiro é chamado de crescimento intersticial, que é por meio da divisão mitótica dos condrócitos, como mostra essa primeira figura, em que um condrócito vai se dividir em dois através do processo de mitose, e o segundo é o crescimento aposicional, que se faz a partir das células do pericôndrio, como mostra essa segunda imagem, em que as células do pericôndrio vão se diferenciando em condroblastos e depois em condrócitos maduros. Nos dois casos, os novos condrócitos formados logo vão produzir as fibrilas colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, de modo que o crescimento real é muito maior do que o produzido pelo aumento do número de células. Esse crescimento intersticial ele é menos importante e quase só ocorre nas primeiras fases da vida da cartilagem, e à medida que a matriz se torna cada vez mais rígida, o crescimento intersticial deixa de ser viável e a cartilagem passa a crescer somente por aposição. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando uma microscopia eletrônica de transmissão, mostrando então esse crescimento intersticial, que é por mitose, então você tem aqui a divisão mitótica de um condrócito, e aqui o crescimento aposicional, que seria a diferenciação dessas células presentes no pericôndrio, que vão se diferenciando em condroblastos e depois em condrócitos. Sobre a regeneração desse tipo celular, primeiramente eu vou falar das alterações degenerativas que ocorrem nesse tipo de cartilagem. Então, a cartilagem que sofre lesão, ela regenera-se com dificuldade e em comparação com os outros tecidos, a cartilagem hialina ela vai ser sujeita com relativa frequência a esses processos degenerativos e o mais comum é a calcificação da matriz, que consiste na deposição de fosfato de cálcio sobre a forma de cristais de hidroxiapatita, precedida por aumento de volume e morte das células.
Essas cartilagens, então, como eu falei, elas vão se regenerar com dificuldade e frequentemente de modo incompleto, menos nas crianças mais jovens, né, em que você pode ter essa regeneração completa, mas no adulto a regeneração ocorre pela atividade do pericôndrio principalmente. Então, quando há lesão de uma cartilagem, as células derivadas do pericôndrio vão invadir a área destruída e dão a origem ao tecido cartilaginoso que repara essa lesão. Como a área destruída é extensa, ou mesmo algumas vezes pequena, o pericôndrio, em vez de formar um novo tecido cartilaginoso, ele vai formar uma cicatriz de tecido conjuntivo denso, que é muito comum e característico das queloides que dão quando as pessoas geralmente furam a orelha, furam a cartilagem da orelha para colocar piercing. Entrando agora, fechando a parte de cartilagem hialina, eu vou entrar agora na parte de cartilagem elástica. Essa cartilagem ela é encontrada no pavilhão auditivo, como mostra aqui essa figura. No conduto auditivo também é externo, na tuba auditiva, na epiglote, que é essa região que separa o trato respiratório do trato gastrointestinal, e também ela é encontrada na cartilagem cuneiforme da laringe. Basicamente, esse tipo de cartilagem é semelhante à cartilagem hialina, porém inclui, além das fibrilas de colágeno, principalmente do tipo 2, uma abundante rede de fibras elásticas contínuas com as do pericôndrio, como mostra aqui essa figura. E essas fibras elásticas, elas não têm uma orientação específica, então a sua resistência vai ser dada em diversos tipos de orientações. A elastina, ela vai conferir esse tipo de cartilagem uma cor mais amarelada, quando ela é examinada a fresco, e essas fibras, elas podem ser demonstradas por seus corantes usuais, como, por exemplo, a orceína. Como a cartilagem hialina, a elástica, ela apresenta um pericôndrio e vai crescer principalmente por aposição. E essa cartilagem também, ela é menos sujeita aos processos degenerativos do que a cartilagem hialina. Entrando agora na cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, esse tipo de tecido é um tecido com características intermediárias entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina, e ela é encontrada nos discos invertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e também na síntese pubiana. Essa fibrocartilagem ela está sempre associada a um tecido conjuntivo denso, sendo imprecisos os limites entre os dois. E muito frequentemente os condrócitos vão formar fileiras alongadas, como mostra aqui essa imagem que é possível observar essas fileiras de condrócitos. A matriz da fibrocartilagem ela é acidófila, ou seja, ela cora bem com corantes ácidos, principalmente com a eosina, e ela é acidófila principalmente por conter grandes quantidades de fibras colágeno. A substância fundamental, que seria o ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas, vai ser escassa e limitada à proximidade das lacunas que contém esses condrócitos. E nesse tipo de cartilagem, você tem que as numerosas fibras colágenas do tipo 1 vão constituir feixes que seguem uma única orientação aparentemente irregular entre os condrócitos ou um arranjo paralelo ao longo dos condrócitos em fileiras. E uma característica importante também é que esse tipo de cartilagem não tem o pericôndrio, então ela vai ser nutrida por outros tipos de tecidos que a recobrem. Esse tipo de cartilagem ele é bastante resistente e ele é mais resistente do que as outras cartilagens anteriormente citadas. E eles estão localizados principalmente entre os discos intervertebrais para atenuar o impacto dessas vértebras. Então, esses discos eles estão localizados entre os corpos das vértebras e unidos a elas por ligamentos. Cada disco vertebral vai ser formado por dois componentes, que seria o anel fibroso e também o núcleo pulposo. Esse anel fibroso, ele está representado aqui por essa região mais concêntrica, e ele contém uma porção periférica de tecido conjuntivo denso, porém, em sua maior extensão, ele vai ser constituído por fibrocartilagem, cujos feixes de colágenos vão formar essas camadas aqui concêntricas. E na parte central do anel fibroso existe um tecido formado por células mais arredondadas,
que estão dispersas em um líquido viscoso rico em ácido hialurônico e contendo também pequena quantidade de colágeno do tipo 2. Esse tecido ele vai constituir, como eu falei anteriormente, o núcleo pulposo. No jovem, esse núcleo pulposo é relativamente maior, sendo gradual e parcialmente substituído por fibrocartilagem com o avanço da idade. E esses discos invertebrais, eles vão funcionar principalmente como coxins lubrificados que vão prevenir o desgaste do osso das vértebras, principalmente durante os movimentos da coluna espinal. E o núcleo pulposo, como ele é rico em ácido hialurônico e muito hidratado, ele vai absorver as pressões como se fossem pequenas almofadas, protegendo, então, as vértebras contra os impactos. E, geralmente, quando há danos em toda essa estrutura, é possível ocasionar uma hérnia do disco invertebral. Então, essa hérnia, ela ocorre quando há uma ruptura do anel fibroso, mais frequentemente na parte posterior, na qual os feixes de colágeno são menos densos. Isso vai resultar na expulsão desse núcleo pulposo e no achatamento concomitante do disco. Frequentemente, esse disco ele vai se deslocar da sua posição normal entre os corpos vertebrais e vai se movimentar na direção da medula espinhal. E é essa movimentação que vai comprimir os nervos, provocando fortes dores e também distúrbios neurológicos. Na maioria dos casos, a dor ela pode se estender pela parte inferior também da região lombar. Geralmente, o tratamento para as hérnias de disco depende muito do tipo e da gravidade dessa hérnia, então pode ser tratado com processos de fisioterapia, alongamentos, analgésicos, compressas e, em último caso, pode ser realizadas as cirurgias. Aqui agora, para finalizar, eu trouxe um quadro de resumo de todos os tipos de cartilagem pertencentes ao tecido cartilaginoso. Então, como eu falei, tem a cartilagem hialina. A principal característica dessa cartilagem é a presença do colágeno do tipo 2, a matriz é basófila e os condrócitos geralmente estão presentes em grupo. O pericôndrio está presente em muitos locais e ausente nas cartilagens articulares e também nas epífises, e eles estão localizados nas extremidades articulares dos ossos longos, na laringe, nos broncos e também nas extremidades ventrais das costelas. O segundo tipo é a cartilagem elástica, e ela é constituída de colágeno do tipo 2 e também fibras elásticas. O pericôndrio está presente e a sua localização é principalmente no pavilhão auditivo, na tuba dos canais auditivos, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. Por fim, a cartilagem fibrosa, ela tem principalmente colágeno do tipo 1, é a cartilagem mais resistente e possui os condrócitos arrumados em fileiras paralelas entre os feixes de colágeno e vão estar sempre associados com tecidos conjuntivos ou a cartilagem hialina. Como eu também mencionei, o pericôndrio nesse tipo de cartilagem é ausente, então ela vai ser nutrida por outros tipos de tecido que recobrem essas cartilagens e elas vão estar presentes nos discos invertebrais, dos discos articulares e também na sínfise pubiana e nervos e tendões. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Eu finalizo a aula. Ok, Natane. Natani. Pode fechar os seus slides aí, por favor. Como que fecha aqui? Você fecha os seus slides, só porque você está compartilhando isso. Sim. Natane, você fez a aula em 33 minutos. Ok? Ok. Então,